Paz, meus irmãos, mais uma devocional da nossa MEPP Zona Sul, no Valentina. Dessa feita eu gostaria de estar lendo para os irmãos um texto que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor que, eis que, como o barro que na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, um texto muito conhecido, um texto que fala do próprio Jeremias no que diz respeito a descer. Eu quero tratar nesta mensagem algo de descer, de humilhar-se, de prostrar-se, de buscar a presença de Deus. É bem verdade que há um contexto que o mundo tem oferecido que a gente não concorda. É óbvio que o homem muitas vezes se humilha perante a outro homem. Mas o texto aqui é bem claro quando diz no verso 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Esse descer dá a entender, e é lógico que a gente entende, que Jeremias deveria descer para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não quer descer, a gente não quer se humilhar, a gente não quer se prostrar, a gente não entende que descendo a gente está se curvando para ouvir a voz de Deus. Mas o mundo tem oferecido tantas coisas que o homem não compreende. Trago nessa mensagem que Jeremias deveria descer para que pudesse ouvir a mensagem de Deus, de o que Deus tinha para ele. E ele trata como o povo de Israel, como um vaso, que esse vaso bem retrata nesse texto que o próprio Deus fazia de Israel como faz comigo e com você. Ele quebra e molda o vaso da forma que ele quer. É bem verdade que a gente tem que entender que o nosso Deus tem um controle da nossa vida em suas mãos. É bem verdade que a gente tem que entender que aqui nesse contexto, Jeremias estava, aleluia, trazendo e representando o povo de Israel, para que o Israel pudesse entender, volta a enfatizar, que deveria descer para ouvir os ensinamentos de Deus. E ele faz a comparação como um barro, como ele fosse o dono da obra e nós fosse a própria matéria. E aí no verso 6, que aí eu quero mais uma vez assim finalizar essa mensagem, quando ele diz: não poderei eu fazer de vós como fiz com esse oleiro, ó casa de Israel. Será que Deus não pode fazer tudo comigo e com você? É preciso a gente entender que precisamos ouvir a voz de Deus e pôr em prática, porque só assim o mundo, eu, você, aonde chegar essa mensagem, nós poderemos chegar muito mais longe. Quero dizer para você que descer simboliza-se, tem uma significação de humilhar-se. Você pode até encontrar outras coisas dentro desse contexto, mas eu gostaria de trazer para você, dando ênfase a você descer na casa do oleiro. Quando assim você fizer, o verso continua dizendo: diz o Senhor que eis como um barro
na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando a gente entende que somos barro e que Deus tem o controle de tudo da nossa vida, poderemos e devemos chegar muito longe, porque Ele é quem faz como Ele quer com o barro, pois assim devemos ser eu e você. Que você possa entender e ter entendido essa mensagem. Deus te abençoe. Sê tu uma bênção.